Semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. Estamos no momento estudando, tentando compreender a respeito do tratamento cromoterápico, que é feito com luzes coloridas e energia, muita energia, para os nossos irmãozinhos que se encontram doentes. Falávamos outro dia sobre o sistema nervoso, porque há necessidade de a gente falar sobre todo o nosso corpo, gente. Os órgãos, né, para que servem, porque muita gente não teve conhecimento, não teve oportunidade de estudar sobre essa parte sobre a anatomia, né? Muitos já foram diretos para os seus trabalhos, para os seus serviços, ajudar na família, ou não tiveram mesmo condições nenhuma de estudar. Então a gente aproveita, passa algumas noções de uma maneira bem simples, para que a pessoa entenda o lugar, por que serve, como é que, onde, do que é constituído, qual a função, tudo isso. E de uma maneira bem simples e bem fácil, porque a necessidade de conhecer aquilo que a gente vai fazer. O cérebro. O cérebro, contido no crânio ósseo, pesa cerca de 1.200 gramas. Apresenta uma forma ovoide. Então eu ia falar, quando a gente abre a nozes, gente, e parou, lembrei-me agora, a gente abre, procura não estragar, né? Bate de uma maneira a noz, aquela fruta seca, que na época de Natal nós comemos aquela maiorzinha, porque tem a noz, tem a avelã, né? A castanha, todas frutinhas deliciosas e muito boas para o nosso organismo. Então a noz a gente bate e ela parece, eu falo assim, nossa, é igualzinho o nosso cérebro. Vocês podem olhar ali que é igualzinho, gente. Então eu lembrei desse daí. É bom sempre a gente situar em alguma outra figura, em algum objeto, alguma coisa para a gente conseguir memorizar. Bom, ela apresenta uma forma ovoide, é formado por 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. A superfície de cada hemisfério é marcada por inúmeras dobras, que são essas dobrinhas que a gente vê na noz, que conferem ao órgão um aspecto característico. As dobras são circunvoluções cerebrais e as partes que se aprofundam são sulcos ou cisuras. Bom, para efeito de descrição, cada hemisfério é dividido em 4 lobos: frontal, parietal, temporal e occipital. Essas coisas a gente não lembra, lógico, gente, que a gente estudou quando estava no nosso curso, fazendo muitos anos atrás. Põe anos nisso. Então, como é que a gente pode lembrar? E é sempre bom aqui, ó, global, 4 lobos, frontal, parietal, temporal, occipital. Então a gente vai marcando frontal. Eu costumava fazer assim, lembra da parte da frontal, parietal, temporal e occipital. Ia marcando. E a sorte que eles terminam com iguais. Então a gente dá para memorizar. Bom, nos animais menos evoluídos, como as aves,
Não há circunvoluções cerebrais, sendo lisa a superfície dos seus cérebros. Elas representam uma conquista na evolução dos animais. Vista em corte, o cérebro revela internamente substância cinzenta, o córtex cerebral, referente a grandes concentrações de corpos celulares ou neurônios. Envolvendo a substância cinzenta, encontramos a substância branca, produzida pelos prolongamentos dos neurônios. Na substância cinzenta está a sede das atividades intelectuais e sensoriais. Há áreas que estão ligadas à visão, outras à audição, ao olfato, à sensibilidade geral, à motricidade e assim por diante. Uma destruição de certa área acarreta a perda de algumas capacidades do indivíduo. O cérebro é o instrumento do qual o espírito se utiliza para atuar neste plano físico. Vocês estão vendo a grande importância? Ele utiliza para atuar quando ele estiver encarnado. Lesado o instrumento, a atuação é prejudicada. E assim por diante, gente. Agora o cerebelo. O cerebelo é muito falado na cromoterapia, porque a gente faz a aplicação lá atrás, quando vai aplicar nos sistemas nervosos. O cerebelo está ligado ao equilíbrio do corpo e aos movimentos. Tem 2 hemisférios cerebelosos e uma parte mediana, fina. Em corte, vemos desenhos semelhantes aos galhos de uma árvore, e por isso chamamos árvore da vida, pois os antigos supunham que aí fosse a sede da vida. Situa-se dentro da caixa craniana. E tem uma forma de uma borboleta de asas abertas. É o responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora. Cada hemisfério cerebelar comunica-se com o restante do sistema nervoso através dos 3 grandes feixes de fibras que constituem os pedúnculos cerebelares. Agora vamos falar sobre o tronco encefálico, bulbo e ponte. Compreende os principais centros integrantes da função motora e sensitiva. Constitui centros relacionados com a regulação de uma variedade de atividades viscerais, endocrinológicas e comportamentais. Está funcionalmente associado com a maioria dos sentidos especiais: visão, olfato, paladar, audição e tato. Assim pode controlar a respiração, os batimentos cardíacos, a deglutição, a secreção lacrimal, a sucção, a mastigação, o vasomotricidade, aumento ou diminuição do calibre das artérias, dos capilares, havendo maior ou menor fluxo de sangue à periferia do corpo. Vocês estão vendo quanta coisa, como o nosso corpo, cada cisquinho dele a gente tem a obrigação, viu, gente? Não vai decorar, tem que decorar que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Não. Para nós temos informação, nós temos conhecimento. Às vezes está conversando numa roda, ai, fulano machucou, ai, bem no cerebelo. Então, se a gente não leu, não deu
pelo menos uma lida de vez em quando, alguma coisa dessa do nosso corpo, a gente fica assim, nossa, que será que é isso mesmo? E às vezes fica com vergonha de perguntar o que é, do que se trata. Bom, a medula espinhal, haste cilíndrica, contida no canal raquidiano das vértebras. É a sede dos reflexos mais simples e órgãos da passagem das impressões que estão indo da periferia aos centros nervosos e das ordens motoras que partem dos centros cerebrais e que estão indo aos músculos. Com quase meio metro de comprimento, a medula percorre o canal raquidiano desde o seu início, logo abaixo do bulbo, em continuidade direta do encéfalo até a primeira e segunda vértebra lombar, pouco acima da cintura onde termina então formando um feixe de ramos paralelos semelhantes a uma cauda de cavalo, e por isso é chamada de cauda equínea. Ela não fica em contato direto com sua proteção óssea, mas é envolvida por membranas chamadas meninges, e que são responsáveis pela vascularização sanguínea. São elas. Então aqui também a gente lê, prestando bem atenção. Não há necessidade de ficar decorando. Nossa, tem que... Como é que é mesmo aquele nome? E fica lembrando. Porque a gente vai voltar sempre falando. E mesmo você que está com vontade de continuar, de seguir, vai sempre voltar. Como eu sempre volto. Leio, depois de um tempo, volto a ler sobre aquele assunto, naquela parte. E é assim que a gente vai guardando. Ó, entre as duas últimas, que é a, dura mater, aracnoide e pia mater. Entre as duas últimas circula um líquido transparente, o líquor, que se torna turvo nas meninges, né? Na inflamação das meninges, que até o médico, quando a criança ou jovem, a pessoa que se manifestou com essa doença, ele já colhe esse líquido para ver como é que está. Se está mesmo realmente com problema de meningite. Bom, nervos cranianos. Existem no ser humano 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos, que emergem das diferentes partes do encéfalo, estão ligados aos órgãos dos sentidos. São eles, olfativo, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, esse trigêmeo é muito conhecido, abducente, o facial também a gente já costuma ver, vestíbulo coclear, esse daqui é de dentro é do ouvido, coclear também já é muito comum, o glossofaríngeo, o vago também, acessório e hipoglosso. São nomes, gente, estão vendo? Que não são muito fáceis da gente reter. Então, quando a gente for estudando, a gente lê bem, prestando bem atenção, repete, né? Torna a voltar a ler e por aí. Apenas como informação para quando a gente for fazer alguma aplicação ou tiver na receita, né? A gente não ficar procurando, nossa, deixa eu ver o que é isso daí. Alguns deles, gente, são nervos sensitivos, levando ao cérebro as impressões visuais, auditivas, olfativas, gustativas e aquelas recebidas pela pele da cabeça e do pescoço. Outros são motores, fazem com que os músculos da cabeça e do pescoço se contraiam, permitindo-nos mover a cabeça, mastigar, tossir, assoprar, sugar, etc. Olha como é bom a gente saber de tudo isso,
Que no dia a dia a gente come, faz é que faz a alimentação, manda para dentro, não está sentindo nada, vai para cá, vai para lá, e o nosso organismo trabalhando ininterruptamente, nosso coraçãozinho batendo, a circulação para baixo e para cima, e ninguém para um minuto e fala, nossa, o que será? Como será que acontece isso? Nossa, que coisa! Mas ninguém se torna isso, ninguém liga. Mas é bom a gente saber a respeito daquilo que faz parte da nossa vida, que afinal nós estamos aqui. Nós temos, acho que a gente tem, sim, obrigação de saber. Ó, então você vem, passa a vida toda, não se interessa um minuto sequer, né, Duda? Só às vezes fala quando é para se danar mesmo. Fala, olha, nossa, que perna, de quem será que eu herdei isso daí? Olha minhas orelhas. Aí sim, aí ele fala bem do corpinho dele. Mas, deixamos para lá. Vamos ver então num próximo dia. Os nervos raquidianos. Depois, a respeito dos sentido nervoso, né? Do outro sistema, porque nós já falamos, mostrei outro dia, eu espero que eu encontre então um maior para poder apresentar aqui, porque é muito pequeno, é difícil de se entender. Então já foi falado do central, do periférico, então agora vai ser falado a respeito do autônomo, né? Os órgãos dos sentidos e assim por diante. São noçõezinhas simples, fáceis de se entender, mas necessária, principalmente quando a gente for aprender a respeito fazer as aplicações, porque não é na hora da aplicação que vai falar, fala no sistema, todo o sistema respiratório. Então a pessoa precisa saber quais são todos os órgãos, porque ele vai pensar que é só aqui onde entra o ar, o pulmão, tchau, mas não é só isso. A mesma coisa do aparelho digestivo, né? Precisa saber sim onde estão os órgãos, para que ele serve, né? Qual a função dele principalmente. Nossa, eu não sabia que esse órgão fazia isso. Nossa, que função importante. E com isso, gente, nós estamos vendo o nosso corpo, aprendendo, conhecendo. E eu acho que isso daí devia ser sempre dado desde quando as crianças já começam já a compreender, aprender, né? Não, aqui é estômago. Aí para a comidinha, depois ela se prepara para descer. E assim por diante, falando de uma maneira fácil, né? Sobre a respiração, sobre os cuidados que tem que ter, já desde pequenininho. Bom, então, até um próximo momento, gente, onde continuaremos. E cedo, que vai ser sempre mesmo, continuando sempre descritivo, né? E sempre que for possível mostrarei figuras para que a gente se entenda melhor. Eu sei que tem pessoas que sabem bastante sobre isso, mas há aquelas que não sabem absolutamente nada. Então e esse daqui é dedicado para esses nossos irmãozinhos, para que ele complete nesse estudo de cromoterapia.